Olá, está no ar o programa Mais Saúde da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Inverno chegando, as pessoas ficam um pouco mais tranquilas com relação à prevenção, não cuidam tanto, de usar o protetor solar, e isso é muito perigoso, porque o sol continua aí. O Brasil é um país que praticamente não existe inverno, pelo menos aqui na nossa região, e as pessoas elas não podem ter esse tipo de descuido. Então a gente convidou para conversar e explicar não só essas questões, mas outras, a Fabiana, que é da Prevenção da ACOM. Ela veio dar uma aula praticamente sobre prevenção do câncer, doenças respiratórias que são tão comuns, Eu, inclusive, sofro sempre com esse mal. Então, eu quero levar para vocês informação. Afinal de contas, o Mais Saúde é um programa da ACOM que tem o objetivo de informar tanto da prevenção do câncer, como também de outras doenças. E no final do programa, a gente recebe aqui no estúdio a dupla Tiago e Júnior, que vem fazer um convite para vocês do Arraiá da Dona Geral, da Tita. Ela também já está aqui, a gente já vai rapidinho, já vamos vir aqui para conversar com vocês. E esse Arraiá, gente, cada ano que passa, quem conhece, quem já foi, sabe. Primeiro ano já foi muito bacana, foi um retorno fantástico. Segundo, terceiro, quarto, quinto e esse último ano que passou foi a maior festa das todas que nós fizemos, e esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir superar isso, contando, é claro, com a sua presença. Então, já que estamos contando com a sua presença, convido para que a gente possa começar o programa Mais Saúde que está no ar. Vamos lá? O nosso bate-papo, então, é com a Fabiana, ela é enfermeira da Prevenção da ACOM. Fabiana, queria que você se apresentasse. Você já esteve aqui no programa outras vezes, mas só para quem não se lembra, para a gente poder começar o nosso bate-papo, então, falando sobre o frio. Isso, seja bom bem-vinda. Dia. Obrigada, Paulo. Eu já estive aqui algumas vezes, Eu sou a Fabiana, sou enfermeira da ACOM, eu faço trabalho na prevenção, que é orientação para a população, O trabalho que a gente já falou várias vezes também, de orientar quanto à prevenção do câncer, em diversas formas. Também no cuidado paliativo, do humanizar, são aqueles pacientes fora de possibilidade de cura do câncer, mas tem muito que a gente fazer para eles, Então a gente faz esse acompanhamento em casa desses pacientes. E do câncer hereditário, que são aquelas famílias que têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença, então elas são acompanhadas mais de perto por nossa equipe. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, sobre esses projetos, mas o tema do nosso programa agora, oficialmente no inverno, a gente falar das doenças da pele nessa época do ano e da prevenção, porque muita gente, a primeira bronca, muita gente esquece o protetor solar, deixa de lado a hidratação, porque chegou o frio. Isso é uma medida que eu quero que você comente. É correto ou errado? É mito ou é verdade que não precisa tomar tanta água no inverno, por exemplo? Na verdade, no inverno a gente tem que tomar mais água, Porque o tempo está muito seco. Então não é só, às vezes a gente acha que só porque está o calor que a gente tem que beber muita água por causa de desidratar e tudo, mas na verdade, como o tempo é muito seco no inverno, é muito importante a hidratação, É um período que quase não ocorre chuva, então o tempo fica muito seco, as doenças respiratórias aumentam, a gente sempre, qualquer dia que você for no hospital, tá cheio, principalmente criança e idosos, que fica muito prejudicado nessa época. E a pele a gente vê por si só, A pele começa a ressecar, os lábios a rachar. Então a hidratação é muito importante, Como você tinha falado do protetor solar, no inverno também é importante passar. O sol, a gente está exposto a ele todo dia. Então a gente tem que fazer o uso contínuo durante todo o ano, independente do período do ano, do protetor solar. A pele pode, ser prejudicada nesse momento. E a exposição do sol, ela é acumulativa, Então, é o sol que eu tomo minha vida inteira, que provavelmente quando eu estiver na idade idosa, que eu vou manifestar as manchas de pele, até mesmo o câncer de pele, base celular e espino celular, que são os mais frequentes da população. O protetor solar, Fabiana, ele por si só já hidrata a pele ou é preciso usar tanto o protetor quanto um hidratante? Principalmente no inverno, é importante usar o protetor para proteção da pele, dos fatores, como a gente já falou em outros programas também, não só quando a gente está exposto ao sol, mas mesmo dentro de casa, porque as luzes mesmo, elas causam o câncer de pele. Então, o ideal é de passar de 2 em 2, se não for possível, de 3 em 3 horas o protetor solar, independente de estar exposto ou não ao sol. E, além disso, no inverno, principalmente, hidratar a pele, se for possível, com hidratante. Hoje em dia, no mercado tem uma ampla oferta de vários preços, então o preço hoje em dia é muito mais acessível, tanto o protetor quanto o hidratante. E é uma coisa que usa tão pouco também, porque passa o protetor ali um pouquinho, dura para meses, É uma quantidade pequena,
E além disso, hidratação mesmo, beber bastante água, bastante líquido, isso tudo ajuda a nossa pele e também, né, principalmente nossas vias respiratórias, que ficam muito prejudicadas nessa época do ano. Falando em vias respiratórias, muita gente coloca toalhas, né, depois que toma banho, deixa a toalha secar no quarto, não na cama, tá, gente? Porque isso aí é motivo de briga e não é a nossa intenção estimular esse tipo de situação. Mas põe a toalha ali num cabide, ou numa cadeira, numa poltrona, ou coloca até mesmo um balde, né, com água. Esse tipo de atitude melhora realmente o ar do quarto, umidifica um pouco mais, e até onde isso é bom para a saúde? Porque tem até aqueles aparelhinhos, né, os umidificadores, Sim. né? O umidificador, ele tem uma quantidade maior, né, o objetivo dele é umidificar mesmo, e nessa época é muito importante. Principalmente, como eu falei, para os idosos e crianças. Então, assim, às vezes a pessoa não tem um umidificador, mas se já colocar só uma toalha, uma bacia, são medidas que ajudam, sim, a umidificar mais o ambiente, pelo menos no momento de dormir, né? Que fica um ambiente fechado, que a gente fecha a casa toda porque tá frio. Então, isso vai ajudar a evitar um pouco, melhorar o quadro respiratório das pessoas e evitar um pouco essas doenças, mas que a maioria delas são contagiosas e aí um da família pega e todo mundo vai pegando e fica muito todo mundo aglomerado, as janelas fechadas e aí vai proliferando essas doenças todas, né? Para falar em prevenção dessas doenças respiratórias tão comuns, uma das atitudes seria, por exemplo, manter o ambiente razoavelmente ventilado. O que mais que se pode fazer para evitar, né? Algumas são evitáveis, né? Mas outras são devido realmente ao ar seco, ao excesso de fumaça, né? Que tem muitas queimadas nessa hora. Mas o que a gente pode falar de prevenção para essas doenças tão comuns em crianças e idosos? Então, o ideal é o quê? A lavagem de mãos é muito importante, né? A maioria das doenças são contagiosas, então a lavagem de mão, para evitar diversos tipos de doenças contagiosas, ela é muito importante. Então, sempre tá lavando as mãos, evitar aglomerações. O ônibus, às vezes a pessoa vai pegar de manhãzinha, tá aquele frio danado, então todo mundo fecha as janelas, né? Mas aí, se tiver um doente, várias pessoas vão se contaminar. Então, evitar lugar aglomerado, fechado. Se a criança estiver doente, evitar de mandar ela para a escola, né? Porque as outras crianças vão estar em contato. O idoso, é importante também tomar a vacina, né? Principalmente a pneumo, que ele é dado tanto para idoso. As crianças também estarem com o cartão de vacina em dia. Aquelas pessoas também de risco, que tem um risco mais elevado também, né? Os pacientes com câncer são pacientes que têm um risco. Imunidade baixa, tem imunidade baixa. Outros motivos, isso, né? A vacina da gripe, quem está em quimioterapia não pode tomar. Mas mas aí tem que evitar aglomeração, evitar pessoas com doenças contagiosas, porque são pessoas que estão com imunidade baixa e têm uma propensão maior de ter doenças, né? É muito comum nessa época, principalmente, né, essas bronquites, né, asma. Quanto a isso, não tem prevenção. Aí seria só mesmo atitudes, talvez, paliativas, para melhorar um pouco o quadro. Quem tem bronquite, asma, nessa época, as pessoas sempre têm crises, né? Então, o que tem que fazer é uma higiene adequada da casa, né? Evitar poeira, se for possível não varrer, passar pano, né? Um pano úmido, porque evita da poeira levantar, os ácaros. E evitar cortina, tapete, essas coisas em casa, todas ajudam a prevenir a manifestação das crises. E hidratação da pele, algumas pessoas usam um creme, né? Mas agora eu não sei se você consegue nos ajudar nesse sentido. Algumas pessoas compram óleo mineral, aquele de farmácia, né? Aquele baratinho, que ele também tem um efeito hidratante e é bem mais barato do que o creme. Isso realmente é benéfico para a pele, ele tem esse efeito mesmo de hidratação profunda, seja o óleo mineral ou então aquela soro fisiológico, né, também que algumas pessoas passam. Sabe dizer se realmente eles hidratam? Ou o ideal de fato é o creme, enfim? O ideal inicialmente seria o creme. Até para uma hidratação mais pensada naquilo, né? Que foi feito para exatamente aquele objetivo. Né? O óleo ajuda, mas ele deixa, dependendo do caso, ele deixa a pele um pouco mais fininha, né? Assim, igual o óleo TCM que a gente usa muito em paciente acamado, que é o óleo de girassol que o pessoal conhece. Mas para hidratação mesmo de pele ressecada, o ideal é creme. Tem um creme que a gente pode manipular, que é a ureia, 10%. Né? O ideal é a gente procurar um profissional, um dermatologista, é claro. Mas aí é um creme que hidrata bastante. Então, quando a gente vê que, né, que alguns pacientes nossos estão com ressecamento mesmo de pele, a gente orienta, ele tem um bom resultado. Mas qualquer creme que a pessoa tiver acesso, ela pode estar passando. Às vezes passa o creme misturado com óleo para ver se tem um efeito melhor, né?
E são todas, né, atitudes para melhorar, né, de alguma forma esse quadro, né, que é tão comum nessa época. Fabiana, e com relação à alimentação, o que é bom e o que se deve evitar, se é que tem uma regra, né, para essa época de inverno? Por exemplo, alimentos frios podem ajudar, né, a desenvolver infecções de garganta, ou isso é mito? Dentro do seu conhecimento, o que você pode nos ajudar nesse sentido? Então, as doenças contagiosas, existem duas linhas, né? Tem profissionais que falam que não tem nada a ver, que eu posso estar expondo a picolé, sorvete nessa época, e tem outros que não, que falam que os alimentos frios, eles te deixam mais suscetível a ter algumas infecções, né? É claro que o vírus não vai vir na comida, né? O vírus, a bactéria, não vai vir na comida. Mas tem essa linha que fala que você vai te deixar mais suscetível, né, a manifestar essas doenças ou até mesmo fazer um processo inflamatório de garganta, de ouvido, né. Assim, o que orienta é se puder evitar, proteger os ouvidos, né. Os alimentos nessa época agora a gente fica com o apetite melhor no frio, né, mais fácil comer, tem uma ampla também tipo de comida, né, que é gostoso, que é sopa, caldinho. Frio é tudo de bom, né, então, gente? Eu sou suspeito para falar, porque... O frio para comer é ótimo, né? O que a gente tem que ter cuidado é para não engordar demais no frio. E aí ter o cuidado de ter uma alimentação balanceada, comer adequadamente. Agora nessas épocas de barraquinha, quermesse, então tem muita comida gostosa. Inclusive, você me lembrou de uma coisa bacana. A gente vai, né, daqui a pouquinho mostrar para vocês essa entrevista com o Tiago e Júnior, que já estão aqui, aguardando para a gente conversar, e a Dona Geralda, né, que está vindo aí o arraial da Dona Geralda, né, a Tita. Vai ser no próximo dia 22 de julho, anota aí, aproveita. 22 de julho, a partir das 17 horas, é no mesmo local, Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, ali no bairro Ipiranga, aqui em Divinópolis. Cada ano que passa a gente vê que é uma festa, né, Fabiana? Você já te viu lá várias vezes, várias. A gente tá, né, assim, a gente trabalha, mas também come e se diverte muito. É uma festa que, a cada ano que passa, a gente percebe o número de pessoas aumentando, a oferta de alimentos, como se diz, de trem-bom para comer. É uma festa linda, né? Grande, que está cada ano maior e é uma delícia mesmo, né? O principal dessa festa nem é a comida, é a solidariedade, né? Porque toda a renda, ela é revertida aqui para os pacientes com câncer, para a casa de apoio, para manutenção, de forma geral, dos nossos trabalhos. E você é peça fundamental nisso. Tanto que você vai, se diverte, come aquele monte de gostosura, mas também ajuda, né, na luta contra o câncer, que é tão marcante, eu diria até nem marcante, é um investimento constante, né? A gente tem que fazer sempre pelo paciente, seja na prevenção, né, aqui representado pela Fabiana, seja no tratamento em si, seja na assistência ao paciente. Tudo isso demanda a solidariedade que vem de vocês que estão aí. Então, não se esqueça, dia 22, a partir das 17 horas, 22 agora de julho, na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo. Vou aproveitar, vou fazer um intervalo, e aí a gente volta conversando com a Fabiana, tanto sobre os projetos, né, da prevenção, do humanizar, né, dos cuidados paliativos, como também de prevenção nessa época de frio, né, que é tão esquecido, né, as pessoas acabam deixando para lá e não pode, gente. Então a gente vai lá para o intervalo e volta rapidinho no programa Mais Saúde que é da Com, contra o câncer pela vida. Graças a uma grande rede de apoio e à parceria com o Centro-Oeste CAP, a construção do Centro de Diagnóstico avança com um ótimo ritmo. Recebemos a visita de pessoas muito especiais que vieram conhecer e conferir como andam as obras. A obra está ficando muito boa, o paciente vai ganhar muito, já tá boa, mas vai ficar melhor ainda que 1 ano e meio. Se Deus quiser, vai acabar, viu? E vai poder o paciente vir usar aqui a obra. Faz os exames mais rápido, já dá os resultados mais diagnosticados, não sei. Mas aí a gente descobre mais o problema mais rápido, pode tratar mais rápido. E não precisa ficar na fila de espera toda a vida. Nós estamos aqui na obra, em uma obra que é para as pessoas que estão doentes, que vai receber mais condições de tratamento.
e que está ficando muito bom. A gente andou em toda a obra, está muito bem feito, muito bom. Olhares surpresos e fé no futuro são nossa maior motivação. Nós fomos visitar a obra, lá tá tudo bonito, tudo direitinho, tá quase terminando, vai ajudar muitos pacientes lá. Mas mais bem ainda vão ficar depois quando nós passar lá para nova obra, né? Que pode ser daqui 1 ano, pode ser menos de 1 ano, que a gente não sabe a data que vai adquirir. Mas espero que vai ter mais melhoria ainda do que estou. Porque muito bem a gente está, mas mais bem ainda vão ficar ainda, né? Bom, o que eu tenho a dizer sobre o centro de apoio com o paciente, né, aqui do hospital, da ACOM, é que isso só está vindo nos agregar, né, agilizar o processo dos exames, né, vai concentrar tudo aqui na casa de apoio, então vai ficar mais fácil, né, tanto para os médicos, tanto os nossos pacientes também, né, tanto o translado, a logística de ir e vir, né, vai ser muito bom isso. O que eu vejo aqui não são paredes, eu vejo crescimento de amor, de esperança, solidariedade de toda uma cidade e região. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Ô, gente bonita do bem, nós estamos aqui para convidar você com um festão tradicional e bom demais da conta. É o 7º Arraial da Dona Gerada, a Tita. Dia 22 de julho, sábado, na rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Totalmente beneficente para contra o câncer pela vida. Participe você também, uai. Traz a família, os amigos e o crush. Olá, estamos de volta no nosso intervalinho e hoje recebemos aqui no estúdio a Fabiana. Ela é enfermeira da prevenção, da ACOM, e além da prevenção ela cuida também, né, dentro dos cuidados paliativos, do projeto Humanizar, né, de cuidados para pacientes que estão fora de possibilidade terapêutica. Eu queria que você explicasse, apesar da gente já ter conversado sobre esse tema, dentro do seu trabalho, né, dentro das suas funções. Nessa época de inverno, por exemplo, os pacientes acamados, muda alguma coisa para eles? Por exemplo, cobrir com... virar de forma mais constante, porque está coberto, de repente transpira um pouco mais. Muda alguma coisa? Ou para quem está assistindo, né, inclusive, que cuida, né, de algum paciente que está dentro desse projeto, quais são os cuidados básicos que essas pessoas devem tomar? Então, na verdade, como eles são pacientes mais fragilizados, né, e como toda a população em geral, eles sofrem mais com as doenças respiratórias. Então, a gente vê o quadro de pneumonia aumentar muito nesses pacientes, o quadro de tosse aumentar muito, o tempo está muito seco. As orientações, a gente é uma época que prescreve mais micronebulização, né, que é a nebulização com mascarazinha. A pele também fica mais ressecada. Então, assim, eles têm que ter o cuidado da população em geral um pouco mais acentuado. Porque para eles uma pneumonia é muito mais grave que para uma pessoa que está com a saúde estabelecida, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, sim, maior nessa época, de um ambiente mais arejado, de estar observando o padrão respiratório, de ver essa tosse se está secretiva, se não está, se tem febre, se não tem, se tem algum quadro de pneumonia ali instalado. Além da tosse também, igual eu falei, falta de ar, tudo isso é pior nessa época. E eles são pacientes, né, já estão fragilizados e com a saúde mais debilitada. A pele é muito importante e está hidratando neles, principalmente porque a pele ressecada e o paciente está acamado facilita, aliás, o aparecimento de úlceras por pressão, que são aquelas feridas que dão naqueles pacientes que ficam acamados mesmo, né? Que aí o sangue não circula, aquele tecido vai morrendo e vai abrindo aquelas feridas. São feridas difíceis de fechar, difícil de cicatrização.
Então esse paciente tem que mudar ele de posição de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas no máximo, hidratar bastante a pele, se for possível pôr um colchão especial. Hoje em dia tem no mercado o colchão pneumático, que ele faz ele não substitui a mudança de posição, mudança de decúbito que a gente fala, mas ele ajuda a prevenir. Circulação, sim, aí, né? Isso. Ele fica ligado na energia 24 horas e ele vai fazendo a movimentação de acordo com a necessidade de cada paciente, né? De acordo com o peso, tudo certinho. Então, esses pacientes também precisam, sim, ter uma observação maior, tanto do padrão da pele, quanto do aparecimento de lesões, estar sempre observando. E, além disso, a questão respiratória deles, que fica pior, né? E a população em geral, eu esqueci de falar um pouquinho antes, que a gente estava falando de câncer de pele, sempre, gente, observar a nossa pele. Porque tem um tipo de câncer que é o melanoma, que é um câncer muito agressivo, que ele não está relacionado só à exposição solar. E ele pode aparecer na virilha, na sola do pé. Então, assim, a gente tem que conhecer nosso corpo para que na hora que aparecer qualquer coisa diferente, a gente saiba identificar. A prevenção em si de tudo no nosso corpo é muito importante. De mama, de útero, de pele. Então, assim, tem algumas medidas que a gente pode estar observando. A gente se conhecer é muito legal. Porque na hora que aparecer alguma coisa diferente, eu vou saber que não está dentro do meu normal. E que aí eu tenho que investigar e procurar. Pode ser câncer, pode ser outra doença. Mas que tudo que a gente tratar antes, que a gente descobrir antes, o resultado será melhor. Isso é muito bem lembrado, não só câncer, né, mas qualquer doença, né, que a gente deixa aquilo passar, né, acaba que a situação fica, vai saindo fora do controle, né? Sim. E com relação, então, para a gente finalizar, a essas visitas, né, que vocês fazem aos pacientes, esses cuidados todos que você falou de orientar com relação a virar de 2 em 2, 3 em 3 horas, investigar ali ou tratar feridas, o que mais são os itens, vamos dizer assim, em forma de itens, né, que vocês observam no paciente e orientam os familiares que acompanham, que estão lidando com eles 24 horas? Então, na verdade, o humanizar, que é o cuidado paliativo, é dar qualidade de vida física, social, espiritual, emocional para o paciente e para a família, né, que está muito fragilizada nesse momento. Então, a gente é uma equipe de todos os profissionais que esses pacientes precisam nesse momento, que a gente tem o objetivo de ir verificando o que está faltando, o que está errado e o que está certo, e ir orientando as famílias, porque são elas que cuidam diretamente, né? A gente faz visitas, todo, né, com as pessoas, mas são elas que cuidam diretamente. Então, eles precisam de um suporte, de uma orientação. É importante falar que esse programa ele é todo executado pela ACOM, a gente não conta com a ajuda de ninguém, além de nós mesmos, né? E dos nossos doadores que favorecem isso. Vocês de novo. Isso. E assim, a gente faz desde quando o paciente chega pra gente até o pós-óbito, que é o acolhimento dessa família, né? Que é difícil a gente perder um ente querido. E além disso, a gente doa alguns medicamentos, a gente doa suplementação, a gente doa para aquelas famílias carentes de cesta básica, ou qualquer que seja a necessidade dela. E conta também com as visitas dos profissionais. Então, os pacientes de fora, eles vêm, a gente vai, a gente faz contato toda semana. Aqui de Divinópolis já fica um pouco mais fácil, então a gente visita toda semana todos os pacientes, a gente liga também para saber a demanda. Então, é um acompanhamento que não existe, né? Um trabalho que a gente vê que... Eu não conheço um trabalho que é realizado da forma que a ACOM faz no Brasil. E cresceu muito, graças a Deus, o Humanizar, né? Acho que quem trabalha no Humanizar trabalha com muito gosto, com muito prazer. E a gente pode falar que o projeto cresceu em um ano 200%. Então, pra gente isso é muito bom. E a gente quer só que ele cresça, né? Cada vez mais. Muito bom. Fabiana, nosso tempo, infelizmente, terminou. Né? O programa Mais Saúde é rapidinho, mas antes da gente encerrar de fato, né, essa edição, eu convido para que vocês possam assistir, né, uma palhinha da dupla Tiago e Júnior, que vai se apresentar no Arraial da Dona Geralda, só lembrando, dia 22 de julho, próximo agora, a partir das 17 horas, na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo. Eu e a Fabiana, com certeza, também vai estar presente. Sim. Com a família, né, com todos. Esperamos por vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus e então acompanhem essa palhinha do Tiago e Júnior. Vocês vão ver que bacana que vai ser, gente. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. Fala galera, eu sou o Thiago. Aqui é o Júnior. Nós somos a dupla Thiago e Júnior e estamos aqui hoje para convidar todos vocês para o Arraial da Dona Geralda. Dona Tita, hein, Thiago? É isso aí, gente. Dia 22 de julho, a partir das 17 horas, na Rua Guaporé, entre a Minas Gerais e a São Paulo, hein? Vai estar top demais, festa típica, com quadrilhas, comida típica, vai ter também o nosso show, o Thiago e Júnior vai estar lá cantando para vocês, um show completo. E a gente vai fazer aqui agora para vocês uma palhinha como que vai ser lá a festa, hein? Vai ser top demais, né não, Dona Geralda? Você vai dançar quadrilha?
É isso aí, gente. Mesmo, hein, Tô esperando todo mundo lá, hein? Valeu! Vou te chamar no Whats, te prepara novinha. Vou te chamar no Whats, hoje você vai ser minha. Vou te chamar no Whats, a gente vai se ver. E você tá querendo, simbora fazer então. Eu vou fazer, é zap, 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 zap. Ela vai querer, é zap, zap, zap. Eu vou fazer, é zap, 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 zap. Ela vai querer, é zap, zap, zap. Contamos com todos vocês, hein, galera?